Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o ouro, como você pode ter esse ativo na sua carteira de investimento, que é um dos mais milenares, o que mais tem valorização e principalmente teve a máxima atual agora em setembro de 2025. Será que ainda é um momento para você ter ela na sua carteira? Quais são os aspectos que podem influenciar a alta ainda nesse cenário brasileiro e mundial, que a gente sabe que estamos aí com várias instabilidades, e principalmente como você pode ainda surfar nessa alta do ouro em 2025 e ter esse ativo na sua carteira. Para os que não me conhecem, me chamo Victor Voltara, sou advogado e ao mesmo tempo criei esse segundo canal para falar sobre investimentos para vocês. Aí pode surgir a seguinte dúvida: Victor, se você é advogado, por que você está aqui falando sobre algo de investimento? Justamente porque eu vejo na prática, meus amigos, trabalho com direito previdenciário e constantemente eu vejo o quanto o INSS está defasado, o quanto o Estado está com dificuldade de recebimento e provavelmente nos próximos anos, 15 a 10 anos no máximo, teremos um colapso total do INSS. E sem falar, obviamente, naquele valor que o beneficiário vai receber, né? Muitas das vezes o que você recebe não faz nem um pouco sentido com aquilo que você contribuiu. Se você pegasse os mesmos 7% que você tem de contribuição mensal obrigatória e aplicasse numa renda fixa, teria infinitamente mais no final da sua vida. Então, sabendo de toda essa dor dos meus clientes, eu resolvi trazer esse segundo canal para que eu traga informações daquilo que eu sei e daquilo que eu estou estudando constantemente. Investimento em renda fixa, investimento em renda variável, ETF, criptomoedas, tudo isso você vai ver nesse canal. Então eu te convido a fazer parte da nossa comunidade se inscrevendo e ativando as notificações. Não custa nada e trazemos todas as semanas pelo menos 3 vídeos para você estar um passo à frente em mais de 84% da população. Combinado? Se inscreva, ative as notificações, curta esse vídeo e compartilhe também para ajudar no crescimento. Sem muita enrolação, pessoal, vamos entender como que você pode ter ouro na sua carteira de investimento, na conta da Nubank, da Inter, da XP, da Modal, qualquer banco que você tenha. Meus amigos, a gente sabe que para comprar ouro a gente precisa de ter minimamente conhecimento, a gente precisa de ter um alto capital, porque dificilmente você vai conseguir comprar 0,5 gramas, geralmente são barras grandes de ouro que você tem que ter. Precisa de ter um minimamente de segurança, precisa de ter um depósito específico e precisa inclusive saber da qualidade daquele ouro para você fazer a compra dele. E olhe lá, a liquidez dele também não é diária. Veja, se eu compro 1 quilo de ouro, vamos supor que eu tivesse esse dinheiro todo, tá? Se eu tivesse esse dinheiro todo e fosse comprar 1 quilo de ouro, quem que eu conseguiria para vender esse ouro? Não é fácil, eu não tenho liquidez, eu não consigo repartir, fazer pequenas frações e vender de forma facilitada. Então, ainda que o ouro físico, presencial, palpável seja o melhor ativo e um dos mais antigos para fins de negociação, ele não é fácil na prática. E por isso, e sabendo inclusive que a população quer ter uma reserva em ouro, que é milenar, quer ter uma reserva de capital em razão da inflação, de questões geopolíticas, de questões de guerras, que o BTG Pactual é administradora da Gold 11, fazendo com que você não precise de lidar com todo esse aspecto que eu disse para vocês, de compra, de ter entendimento, de ter um alto capital, de ter segurança e principalmente com liquidez diária. Você consegue comprar e se quiser pode retirar o dinheiro todo amanhã ou depois. Há um tempo atrás eu já tinha trago para vocês que o atual cenário do Brasil em 2025 estava tendencioso ao aumento do Gold 11, né, do ouro em si. Já tinha salientado para vocês, quem viu esse vídeo, que eu vou deixar na descrição, inclusive, já se antecipou e conseguiu aproveitar essa alta histórica que nós tivemos. Aquele que não tinha conhecido ainda o canal, não tinha visto esse vídeo, pode vê-lo depois, obviamente, mas já fica aqui o convite para você estar com a gente aqui todas as semanas, tá? Porque a gente traz conteúdo de fato que pode agregar na sua vida. E importante ainda, será que ainda faz sentido você ter ela na sua carteira, visto que ela está na alta histórica? Ou seja, você estaria comprando na máxima histórica que a gente tem desse ativo? Isso você vai ver nesse vídeo ainda, tá? Os picos do ouro foi em 2020 em razão da pandemia, em 2022 para 2023 com relação à guerra da Ucrânia com a Rússia em 2025 em razão das incertezas nacionais e internacionais também. Como a gente bem sabe, a gente tem uma incerteza no Brasil com relação aos Estados Unidos, com relação à lei que os Estados Unidos ia aplicar no Banco do Brasil, inclusive. Tudo isso pode influenciar. E essas incertezas fiscais, incertezas políticas é o que faz o ouro ter essa sua valorização
ou desvalorização. E qual a estratégia que eu utilizaria caso eu veja que ainda pode ter uma piora desse quadro de instabilidade nacional, né? Uma inflação, uma outra sanção que pode ser aplicada no nosso país. Tudo isso é levado em consideração e eu utilizaria isso também no meu investimento. Se eu já tenho ouro aplicado, eu continuaria fazendo aplicações mensais, independentemente do preço que estiver, tá? Então assim, com essas aplicações mensais, eu abaixo meu preço médio, tá? Isso é importante para eu ter uma melhor posição do meu ativo. Se eu ainda não tenho ouro aplicado na minha carteira, eu colocaria, em ambos os casos, tá? Uma pequena fração, ele não pode ser o meu ativo com maior aporte na minha carteira. Eu coloco entre 5 a 10% da minha carteira apenas e única e exclusivamente com o intuito de valorização, de segurança do meu capital. Pois o ouro, diferentemente como a gente tem nas rendas variáveis, ações, fundos de investimento, né, fundos imobiliários, a gente tem aqui nesse caso uma valorização paga por meio de dividendos. Já o ouro não, eu tenho a valorização em razão da oscilação de mercado. O passo a passo para a gente investir em ouro é bem simples. Você abre uma conta na sua corretora, independentemente de qual seja, pode ser Nubank, Banco Modal, Inter, aquele que você achar melhor. Pode completar toda a fase de iniciação da sua conta, como nome, CPF, informações complementares. Você vai na parte de investimento. E lá na parte de investimento você vai escrever Gold 11, que é como se fosse comprar uma ação, tá? Você já está familiarizado com compra de ações, com fundos imobiliários, é basicamente igual. Você vai achar o Gold 11, vai colocar o valor que você deseja fazer a compra e vai fazer a sua compra. Então, se você quer se proteger sob incertezas geopolíticas e outros fatores no Brasil e no exterior, o ouro pode ser sim uma oportunidade para você. Mas lembre-se, a diversificação da sua carteira é o ponto principal, é a chave. De nada vai adiantar se eu tiver 100% da minha carteira aplicada em ouro, pois como é uma renda variável que não me paga dividendos, ela pode ter sua oscilação para cima como para baixo. Então não é uma aposta, é entender ali como que funciona esse ativo, assim como a gente entende sobre renda fixa, assim como a gente entende sobre renda variável. E o principal tópico que eu creio que você queira saber, vale a pena eu ainda ter na minha carteira para fins de investimento, se ele já está na sua alta histórica? Para que eu te responda isso, a gente tem que entender os dois fatores principais que influenciam na oscilação do ouro. Primeiro, o ouro em razão do seu investimento, né, da sua valorização internacional, e em segundo momento, pelo dólar em razão do real, que a gente está comprando em reais, né? O ouro, ele não é igual a ações e fundos de investimento, ainda que ele tenha a mesma praticidade, a mesma forma de compra, a mesma forma de venda, ele é como se fosse uma camada de seguro, ele é um colchão, ele é baseado na segurança do seu capital. Então, ainda que ele esteja na sua máxima histórica, você tem que entender como você pode aplicar ele na sua carteira. Com a situação atual do Brasil, com a inflação controlada, mas com os riscos fiscais preocupantes, e ao mesmo tempo com o real sendo frágil em razão ao dólar, o ouro pode e será ainda uma ótima opção a longo prazo para a proteção do seu patrimônio. Então, a longo prazo, faz sentido, desde que você faça aquele esquema inicial que eu te disse. Faça aplicações mensais, não jogue tudo de uma vez. Porque caso você compre agora na sua alta máxima e desça um pouco para o mês que vem, você compre de novo. Você vai diminuindo o seu preço médio. Consequentemente, você vai ter mais valorização da sua carteira. Então, pequenas aplicações faz muito mais sentido do que você aplicar todo o seu capital de uma vez apenas, tá? Faz mais sentido para a sua carteira. A curto prazo faz sentido? Não. Como eu disse, não é apostas. Aqui você está querendo se blindar das inflações, se blindar sobre oscilações do mercado brasileiro principalmente, tá? Então tem esse entendimento. Curto prazo não faz sentido, não é aposta. Você quer a longo prazo, baseando em tudo que eu te ensinei, baseando em diminuição do seu preço médio, baseando em pequena porcentagem da sua carteira, faz total sentido. Inclusive na minha carteira eu tenho mais ou menos entre 3 a 7%. Eu gosto de falar é como se fosse um investimento como você tem aí no seu seguro de carro. Você não quer que aconteça um acidente, mas se acontecer, você vai estar um pouco seguro. Mesma coisa, eu não quero que o Brasil tenha mais influências internacionais, mais instabilidades políticas, mais instabilidades fiscais. Mas se acontecer, eu tenho ali uma pequena parcela que pode me dar um pouco mais de segurança e vai, consequentemente, ter uma oscilação a meu favor. Então já tinha ensinado isso para vocês no primeiro vídeo, que eu vou deixar na descrição. Se você não aproveitou sua oportunidade, aproveite essa agora e veja se faz sentido para a sua carteira. E não se esqueça, eu te convido a estar com a gente todos os dias, eu te convido inclusive a deixar o seu comentário aqui na descrição, será um prazer poder te ajudar se você tiver alguma dúvida. E não se esquecer também de compartilhar para outras pessoas tomarem esse conhecimento. Combinado? Tenham todos abençoada semana para você e para sua família. E não se esqueça,
Veja um outro vídeo como esse que com certeza ele vai te ajudar.